Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro do ano do Senhor de 2024. E o nosso evangelho de hoje é de Lucas 13, 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Último dia do mês de outubro. A vida passa rápido. Tempos fugit. O tempo escapa do nosso domínio, escapa das nossas mãos. Eu estou convencido de que a melhor maneira de apresentar o tempo, ou de viver o tempo, desculpe, que é o nosso, que passa tão rápido, é vivê-lo iluminado pela palavra de Deus. Oxalá nossos comentários ofereçam a cada um de vocês essa oportunidade de viver a vida movido e iluminado e iluminada pela palavra de Deus. No nosso trecho do evangelho de hoje, alguns fariseus se aproximam para prevenir Jesus de que Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, tem o projeto de matar Jesus. Eles dizem a Jesus, esse grupo de fariseus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Diante dessa observação dos fariseus, a pergunta que me advém é essa: os fariseus, de fato, têm a intenção de proteger Jesus? E depois, por que razão Herodes quereria matar Jesus? Sobre isso, o texto não nos diz explicitamente. É preciso que nós tiremos por nós mesmos e pela leitura do Evangelho, relacionando um texto com outro, fazendo recurso à memória, nós mesmos tiremos as nossas conclusões. Quanto aos fariseus, nem todos se opunham a Jesus. E os que se opunham a Jesus era em razão da interpretação que Jesus fazia acerca dos costumes e das regras dos antepassados. Nesse sentido, a oposição deles a Jesus era a de mestres rivais, não necessariamente de inimigos. É razoável e é justo pensar que se eles quisessem a morte de Jesus, o melhor que eles tinham por fazer era se calar diante do projeto de Herodes de matar Jesus. Em Lucas, capítulo 11, versículos 53 a 54, o narrador do Evangelho escreve o seguinte: Quando eles saíram de lá, trata-se dos fariseus,
Os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Trata-se aqui de discussões acaloradas, nós podemos dizer, em que não se menciona, sob nenhuma hipótese, a intenção dos fariseus de matar Jesus. No Evangelho de Lucas, os fariseus não são mencionados como fazendo parte de um complô responsável pela morte de Jesus. Eles não fazem parte desse complô e não, repito, não são mencionados como membros desse complô. Respondendo ao alerta dos fariseus, Jesus se refere a Herodes como raposa. Uma pessoa mesquinha, insignificante, que chegou ao poder não por qualidades para exercê-lo, mas por manobras avessas à lisura ética e moral. A ameaça de Herodes não impedirá Jesus de realizar a sua missão. É isso que significa essa frase de Jesus na resposta aos fariseus. E de dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. O verbo terminar aqui, teleiumai, em grego, diz respeito ao termo de uma atividade ou o seu cumprimento, no sentido de perfeição. No versículo 33, Jesus não diz que ele vai partir, mas é preciso que eu caminhe, ou é preciso que eu vá. O verbo aqui utilizado é o verbo impessoal no grego dei, é preciso, que é uma categoria, não é? Esse verbo impessoal é uma categoria que perpassa todo o relato lucano e que diz respeito à obra de salvação realizada em Jesus. Nunca se esqueçam de que o Evangelho é fruto da reflexão, da meditação pós-pascal da Igreja, que vê no acontecido com Jesus o que nós poderíamos chamar de a necessidade divina, que é expresso por esse verbo impessoal dei, é preciso. Jesus não teme a ameaça de Herodes. Jesus mesmo já havia exortado aos seus discípulos a não temerem os que matam o corpo. Como ele próprio poderia temer a morte? Nenhum tipo de ameaça é capaz ou foi capaz de demover Jesus de prosseguir o seu caminho para o Pai. Essa firme decisão está presente já no episódio da sinagoga de Nazaré, quando os seus conterrâneos, presentes naquele sábado naquela sinagoga, queriam precipitá-lo morro abaixo. O narrador observa que Jesus, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. É o caso também aqui. Essa rejeição de Israel
à mensagem salvífica de Deus, vai ser levada a termo na condenação injusta de Jesus e na sua morte de cruz. O que Deus, nós poderíamos nos perguntar, o que Deus não fez para que Israel acreditasse no seu amor e se sentisse protegido e conduzido por Ele? Não há o que Deus não tenha feito. Aliás, não há o que Deus não tenha e não tem feito por nós. O seu amor é para sempre. A sua ternura permanece em nós sempre. A surpresa de Deus sempre pegou Israel desprevenido e desatento aos sinais de sua presença. Por isso, eles não reconheceram o tempo em que foram visitados por Deus. A lamentação do versículo 34 e o oráculo do versículo 35 sobre Jerusalém, que mata os profetas. Jesus é profeta, nós temos dito nos comentários anteriores, e os que Deus enviou. Não é uma acusação inventada por Jesus, mas ele simplesmente retomou o que já era um lugar comum. O autor do Evangelho escolheu a tipologia profética para caracterizar Jesus, porque o reconhecimento e a rejeição são indissociáveis na pessoa do profeta. Reconhecimento e rejeição. A rejeição, como componente essencial da identidade profética, não ameaça absolutamente a identidade profética e messiânica de Jesus. É nesse sentido que nós podemos compreender o versículo 34, que diz: Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que foram enviados. E o versículo 35, vós mesmos direis, bendito o que vem em nome do Senhor. Rejeição e reconhecimento é parte da identidade profética e messiânica de Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.